Então, no primeiro dia nós falamos sobre o Evangelho em Filipos. O Evangelho chegou ali para ficar. E hoje nós iremos falar sobre um título que é Estejam no mesmo Espírito. Alguém diga comigo: estejam no mesmo Espírito. Mais forte: estejam no mesmo Espírito. Quem se alegra por isso? Quem deseja estar no mesmo Espírito? Glória a Deus. O texto da palavra de Deus diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha, a igreja cresceu lá. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade ou o vosso amor abunde ou aumente, mas, diga assim comigo, em ciência, diga de novo, em ciência e em conhecimento. O que será que é isso? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém? Irmãos, hoje nós entraremos no conteúdo da carta em si. E é muito lindo você estudar a carta de Paulo aos Filipenses, e alguns estudiosos dizem que essa é a carta mais bela de todas as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, porque essa carta aqui transborda alegria. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, mas a palavra alegria vai ser usada 16 vezes por Paulo. Eu disse quantas vezes? 16 vezes. Então, essa carta reflete a verdade gloriosa de que a alegria do cristão não depende de circunstâncias. Como que pode o cara estar preso, mas falar 16 vezes o termo alegria? Porque a alegria do Senhor não depende da situação que você está passando hoje. A alegria do Senhor não depende se você está bem financeiramente ou não. A alegria do Senhor não depende se você está no vale ou no monte. A alegria do Senhor, ela vem pela salvação que nós recebemos de Cristo Jesus. Isso é tão verdade que quando Davi escreveu o seu salmo de número 51, se retratando pelo seu pecado, ele que ainda não vivia na nova aliança, ele orou assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna-me a dar a alegria da tua. A alegria não vem por fatores externos, a alegria vem pela salvação. É por isso que nós vemos Paulo escrevendo 16 vezes preso sobre alegria. Paulo escreve essa carta com dois propósitos. O primeiro, que nós não podemos deixar passar despercebido, é que Paulo agradece pela generosidade da igreja de Filipos. O segundo propósito é alertar a igreja sobre os perigos que estavam enfrentando. A igreja de Filipos enfrentava dois sérios problemas. O primeiro nós podemos considerar como um problema interno, que era o problema de egoísmo, o problema de desunião, o problema de individualismo e o problema de vanglória. Esse problema era só dos dias de Paulo? Não, esse problema é inerente à natureza do homem. Então, por isso que Paulo vai escrever lá no versículo de número 27 desse mesmo capítulo: estais, pois, firmes num só espírito. O segundo problema dessa igreja era um problema que nós podemos considerar externo. O segundo perigo era por conta da heresia doutrinária promovida pelos falsos mestres, a quem Paulo chama de adversários e inimigos da cruz. Mas para nós hoje aqui, nós queremos falar um pouquinho mais sobre esse problema interno. Então Paulo vai destacar aqui a importância da unidade espiritual. Paulo vai destacar o quê? A importância da
unidade espiritual. Paulo vai enfatizar aqui nesses versículos que nós lemos a necessidade da igreja estar unida em um só espírito. Nós entendemos que quando a igreja está unida em um só espírito, coisas extraordinárias acontecem. Quando o povo de Deus se une em um só espírito, nós começamos a viver um grande avivamento. O grande avivamento que nós buscamos está também na unidade da igreja. Então eu quero destacar aqui alguns benefícios quando os crentes vivem no mesmo espírito. O primeiro benefício é: há uma cultura de generosidade na igreja. Diga comigo, há uma cultura de generosidade na igreja. O versículo de número 3, acompanha comigo, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então aqui nós vamos observar a gratidão de Paulo e a alegria dele, obrigado varão, pela generosidade dos crentes de Filipos. Paulo vai destacar aqui a generosidade, porque essa foi a única igreja que ajudou Paulo na sua necessidade financeira, enquanto este fazia a obra de Deus. Quando você vai lá para o capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 15, Paulo vai dizer assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão somente vós. Meu Deus! Paulo fez 3 viagens missionárias. Quantas viagens Paulo fez? 3 viagens missionárias. Paulo plantou dezenas de igrejas. E Paulo está dizendo agora que somente os irmãos de Filipos foram os únicos a ajudar, cooperar com o Evangelho a respeito de dar e receber. Aqui nós encontramos uma cultura de generosidade na igreja de Filipenses. Então quando nós lemos essa carta, esse é o primeiro princípio que o Espírito Santo vai tratar o nosso coração. Deus deseja levantar um povo generoso para que a sua obra expanda nessa geração. Eu vou repetir: Deus deseja levantar um povo generoso para que mais pessoas conheçam o Filho de Deus, aquele que verteu o seu sangue na cruz para nos salvar. E isso depende também da generosidade da igreja. Existe uma frase de Francis Lacona que diz: a generosidade, preste atenção, a generosidade não depende de circunstâncias econômicas. Quem é generoso, tanto é na fartura como na escassez. Tá, pastor, mas você está falando da frase de alguém que eu não conheço, mas essa aqui era a realidade da igreja de Filipos. Porque generosidade não tem a ver com a condição financeira, a generosidade tem a ver com a condição do nosso coração. E Paulo vai louvar a igreja de Filipos lá em 2 Coríntios 8, eu quero que você acompanhe comigo. Em 2 Coríntios 8, 1, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Onde Filipos estava? Na onde? Passa a Macedônia e nos ajude. Então Paulo está falando aqui em 2 Coríntios da igreja de Filipos. Como em muita prova de tribulação, houve abundância na sua alegria, e como a sua profunda pobreza. Aquela era uma igreja rica ou pobre? O texto está dizendo: como na sua profunda pobreza, abundou em riquezas de generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo testificou isso, e ainda acima do seu poder, ainda acima da sua condição, deram voluntariamente, versículo de número 4, pedindo-nos, implorando-nos a graça e a comunicação deste serviço. Que serviço? O evangelho que estava sendo pregado, que se fazia para com os santos, a respeito da contribuição, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos. Olha isso, que interessante, é para você dar um brado de glória aí, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Quando que eu passo a ser generoso para com a obra do Senhor? Quando a minha situação econômica muda? Não, quando primeiramente eu me entrego ao Senhor.
Quando eu primeiramente me entrego ao Senhor, não existe nada, nenhuma área da minha vida que fica sem ser entregue a Ele. Não há como eu me entregar ao Senhor e não entregar a minha condição financeira e não entregar o meu bolso, porque quando eu conheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, foi o que nós cantamos aqui, como Maria, que estava aos pés de Jesus. Maria aparece 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes ela está onde? Aos pés de Jesus, e uma delas, ela está quebrando um vaso de alabastro, que continha dentro de si, uma essência caríssima, chamado nardo. Mas por que aquela mulher pegou aquele perfume caríssimo, que valia vários anos de um trabalhador comum da época? Por que ela pegou aquele vaso, ela quebrou e ela ungiu os pés de Jesus com um perfume? Porque Jesus para ela era o bem mais precioso. Quando Jesus é o nosso bem mais precioso, nós não colocamos valor no nosso chamado, nós não colocamos valor na nossa vida com Ele. Sabe por quê? Nós não colocamos preço, nós não colocamos preço naquilo que nós fazemos, porque Jesus, Ele não tem preço, Ele tem valor. Jesus é valioso. Então, quando nós vemos que a igreja vive no mesmo espírito, existe uma cultura de generosidade, e aqui Paulo está falando, não a generosidade somente de uma pessoa, mas Paulo está falando da generosidade de uma igreja. Irmãos, imaginem quando a igreja viver em um mesmo espírito, não haverá reservas para colocar a mão na massa, não haverá reservas para pregar o evangelho para quem precisa, não haverá reservas para servir o próximo, não haverá reservas quando o assunto for contribuição, porque existe uma cultura de generosidade quando o Espírito Santo habita em nós. Quando nós estamos no mesmo espírito, a cultura de generosidade nasce no nosso coração. E ser generoso não é se doar esperando algo em troca, é fazer por amor, é fazer porque nós já recebemos o maior benefício, que foi na cruz do Calvário. Quando Jesus verteu o seu sangue, Ele diz: está consumado, já não existe mais maldição sobre nós. A maior bênção que eu e você poderíamos receber foi a salvação. A maior bênção que nós recebemos foi quando Jesus lá na cruz diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos estar aqui, nós não tínhamos valor nenhum para que o Senhor nos desejássemos, mas Ele olhou para nós com um olhar de graça. Então, quando eu sou generoso, não é porque eu espero receber algo em troca, é porque eu já recebi algo do Senhor, é porque Ele já alcançou a minha casa com salvação. Quantos de nós aqui estávamos possessos? Quantos de nós aqui estávamos acorrentados? Quantos de nós aqui, antes de Jesus, vivíamos longe, mas depois de Jesus, agora nós estamos perto? Agora, mesmo com as nossas falhas e pecados, nós podemos levantar as nossas mãos numa manhã como essa e sentir a presença de Deus. Talvez você que entrou aqui se sinta tão distante. Senhor, pastor, eu não estou do jeito que eu gostaria de estar, mas por que eu estou sentindo isso? Porque é pela graça, porque é sobre algo que nós já recebemos na cruz do Calvário, que foi a salvação e a graça de Jesus. Então a generosidade, ela passa a se tornar uma cultura da igreja, quando nós vivemos no mesmo espírito. E a palavra de Deus diz que o generoso prosperará. Embora nós não esperemos receber algo em troca, existe uma promessa que alcança a sua vida. Provérbios 11, 24, a Bíblia diz que há aqueles que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros retêm mais do que é justo, mas é para sua própria perda. E o versículo de número 25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Irmãos, quando eu faço a minha parte ajudando alguém, quando eu faço a minha parte amando alguém, a palavra de Deus está dizendo que não vai faltar provisão para mim. A matemática do crente é diferente, irmão. A do mundo é juntar tesouro na terra, cada vez que eu junto mais, que é para mim, eu tenho mais, e eu não posso gastar porque eu quero ter mais, e é assim que a lógica do mundo pensa, mas no reino de Deus não, quanto mais você divide, mais Deus provê sobre a sua vida. Sabe, tem dia que você está precisando de um abraço, e é justamente nesse dia que Deus te manda abraçar alguém.
Tem dia que você está precisando de uma palavra. Deus, eu preciso que o Senhor levante alguém para falar comigo. E é exatamente nesse dia que Deus te levanta para falar com alguém. E sabe qual que é o recado de Deus para você? Não vai faltar provisão para você, não vai faltar abraço para você, não vai faltar amor sobre a sua vida, não vai faltar provisão sobre a sua casa. Generosidade não tem a ver somente com o nosso dinheiro, mas com todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos nos levantar como uma igreja generosa para que as pessoas sejam servidas. E através disso elas conheçam a glória de Deus. Então generosidade não tem a ver com a condição do nosso bolso, mas com a condição do nosso coração. Generosidade não tem a ver com dar e esperar receber algo em troca, mas tem a ver com o amor e aquilo que nós já recebemos do Senhor. E Paulo vai continuar dizendo no versículo de número 6, que quando nós praticamos a generosidade, nós somos aperfeiçoados no Senhor. Paulo vai dar uma palavra de afirmação, acompanha comigo no versículo de número 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. A gente começa no evangelho devagarzinho, né? Você entra na igreja, você entra no evangelho com muitas coisas para serem resolvidas, com muito problema. Alguns tinham dificuldade de amar, alguns tinham dificuldade de perdoar, alguns tinham dificuldade de contribuir. E a Bíblia está dizendo que quando nós fazemos isso, que quando nós praticamos isso, nós somos aperfeiçoados no Senhor. Isso alegra o seu coração? Você vai melhorando como crente, não é porque você é bom. Você vai melhorando como crente porque existe um aperfeiçoamento que vem do Senhor, e esse aperfeiçoamento vai se dar até o dia de Jesus Cristo, até o dia que Ele vier para buscar a sua igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Quem nós somos hoje nem se compara com quem nós seremos amanhã. Quando você olha para a sua condição, você fala: meu Deus, o que é isso? Estava conversando com o Rogério essa semana. Nós começamos o Bereana no Lar ali no Itaim Paulista, e o Rogério falou: pastor, eu nunca imaginei ser um líder de Bereana no Lar. E permita-me, Rogério, usar seu exemplo. Quando ele chegou aqui na igreja, a irmã Adriana me chamou para conversar, e foi muito legal aquela conversa, porque ela falou: pastor, eu não aguento mais o Rogério, no bom sentido da palavra. Eu não aguento mais o Rogério, porque toda igreja que eu vou, ele só fica vendo defeito nos irmãos. Não dá certo, pastor, está difícil, né, Rogério? E aí ela falou: pastor, me ajuda, porque essa é a última vez que eu vou tentar. E nós ajudamos ela em oração. E teve um dia que nós estávamos aqui em um culto muito abençoado, e foi feito o apelo. Quando o irmão colocou as mãos sobre o Rogério, ele caiu no chão. No meio da oração, caiu no chão. E ele levantou batizado com o Espírito Santo, falando em outras línguas. E alguém que se julgava totalmente incapaz, hoje recebeu algo precioso de Deus. Porque Deus, Rogério, não olha como o homem olha. Deus, Ele não vê o que o homem vê. Deus, Ele vê aquilo que está além. E Deus achou algo especial em você. Deus achou algo especial em cada um de nós. É por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Jesus Cristo. Vai chegar um dia que você vai olhar para a sua vida e vai falar: pastor, eu não sei como, mas eu venci aquelas barreiras que me atrapalhavam. Eu venci aquelas barreiras que estavam aqui, sabe, enraizadas no meu caráter, na minha natureza. Hoje eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu decidi praticar a palavra, ainda que caindo, ainda que tropeçando, eu decidi praticar a palavra. E Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Às vezes, querido, até você já desistiu, e Deus me manda te dizer: eu ainda não terminei a minha boa obra. Sabe o que Ele está dizendo? Que é uma boa obra, irmão. Às vezes o mundo te olha e te julga, e Deus está dizendo: você é uma boa obra. Como não nos lembrarmos de Jeremias, que estava questionando a Deus, porque os babilônios vinham para levar o povo para o cativeiro, iriam invadir por conta do pecado. Deus falou: Jeremias, deixa eu ensinar para você. Jeremias 18, capítulo de número 18. Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que Jeremias contemplou quando ele chegou na casa do oleiro? O oleiro trabalhando com o barro, formando o vaso. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ali se tornou em cacos. E sabe o que Deus fez? Mostrando para Jeremias que o oleiro pegou cada um daqueles cacos e começou a fazer o barro de novo, começou a formar o vaso de novo. Sabe por quê? Nas mãos do Senhor nada se perde.
nas mãos de Jesus nada está perdido. Você é como um vaso de barro nas mãos do oleiro. E ainda que você olhe hoje para a sua condição e pense: pastor, eu sou o mais vil pecador, eu não vou conseguir viver as promessas de Deus, eu não sei o que Deus viu em mim de bom. Mas Ele está dizendo para você: aquele que começou a boa obra, Ele ainda não terminou. E ainda que você tenha desistido, Ele não desistiu de você. Irmão, será que isso enche seu coração de alegria? Você está aqui para me ouvir pregar só, você está pegando a palavra do Espírito Santo e colocando no seu coração. Ele não terminou a boa obra na sua vida. Quando a igreja vive no mesmo Espírito, nós praticamos a fé e se instaura uma cultura de generosidade. Segundo benefício, quando os crentes vivem no mesmo Espírito, há uma compreensão profunda do amor. Versículo de número 7, quem está comigo diz amém. Há uma compreensão profunda do amor, então vamos lá. Como tenho por justo sentir isso de vós, o que é alegria, porque vos retenho no meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa do Evangelho e confirmação do Evangelho. Versículo 8, porque Deus é minha testemunha das saudades que tenho de todos vós, em entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor abunde mais em ciência e em conhecimento. Diga comigo: em ciência e em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo nenhum até o dia do Senhor Jesus Cristo. O que tem a ver, irmãos, amor com conhecimento e ciência? Aqui, dois tipos de conhecimentos aos quais Paulo se refere. O primeiro conhecimento é uma expressão que ele usa no grego, aqui ciência, que é epinosis. Que conhecimento é esse? É o conhecimento pleno de Deus, irmãos. É o conhecimento dado ao crente através das Escrituras. É o conhecimento que o Espírito Santo interpreta para nós as profundezas das coisas espirituais. Então Paulo aqui não está sendo redundante. Primeiro ele está falando de ciência no aspecto espiritual. Eu disse no aspecto espiritual. Ele está dizendo assim: olha, a minha oração é para que o amor de vocês aumente em conhecimento pleno, aquele que é dado pelo Espírito Santo, aquele que me faz amar, porque simplesmente o Espírito Santo está habitando em mim, é aquele que me faz provar as coisas excelentes, porque eu aprendi do próprio Espírito Santo. Irmãos, não tem coisa melhor do que aprendermos com o próprio Espírito Santo. Ele é o seu professor. João 14, 26, Jesus diz assim: olha, eu vou dar o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome. Esse aí vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então tudo que você sabe a respeito da fé, não se adquire somente nos livros, nos cursos teológicos, passando tempo ouvindo a palavra na igreja. Você se adquire através de uma compreensão espiritual, para que você viva a plenitude daquilo que Deus tem para você. Paulo diz: eu espero que o amor de vocês aumente em ciência, conhecimento pleno de Deus. Quantos querem conhecer ao Senhor de uma forma plena? E isso não se esgota nunca, porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo a necessidade que eu preciso conhecê-lo a cada dia mais, porque Deus é uma fonte inesgotável de vida. A Bíblia diz: buscai em conhecer ao Senhor e prossigai em conhecê-lo. Deus é uma fonte inesgotável de vida. Paulo diz: eu espero que o amor de vocês cresça em ciência. O segundo é o conhecimento, que é uma expressão grega, que é a estese, né? Olha que palavra bonita. Conhecimento ético, o conhecimento que me diz o que eu devo e o que eu não devo fazer. O conhecimento que nós podemos chamar de discernimento. O crente precisa ter discernimento. Paulo está dizendo: vocês precisam de um conhecimento espiritual para provar as coisas excelentes, mas vocês precisam de um conhecimento que vem como discernimento. Que discernimento é esse? Que é dado pelo Espírito Santo também. O discernimento que me mostra se eu devo entrar por uma porta ou não. O discernimento que me mostra se eu devo fechar um negócio ou não. Paulo está dizendo: desse conhecimento vocês precisam também. Para quê e por quê, pastor? Para que aproveis as coisas excelentes. Quantos desejam provar coisas excelentes?
O que seria coisas excelentes, pastor? Um grande derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Quantos aqui não têm o desejo de ver Jesus batizando com o Espírito Santo? Faz quanto tempo que a gente não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Faz quanto tempo que nós não vemos pessoas entrando nos cultos, enfermas e saindo curadas? Porque nos falta isso, irmãos, provar as coisas excelentes. E Paulo está nos mostrando aqui que o amor, ele é mais do que um sentimento, ele é um caminho. O amor é um caminho que nós precisamos trilhar, um caminho para que nós provemos as coisas excelentes. Meu Deus, essa é a minha oração, Jesus. O evangelho que é revelado nas escrituras, não é o evangelho que eu olho na internet, não é o evangelho que muitas vezes está fora daquilo que a Bíblia está revelando, mas o evangelho que está nas escrituras. Qual é o evangelho, pastor? Aquele evangelho que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava 4 dias morto, e Jesus falou: vem para fora. Essa realidade é para nós vivermos. É uma coisa excelente, sim ou não? Jesus ressuscitando alguém. Uma coisa excelente é alguém que vivia à beira do caminho, como Bartimeu, e Jesus está passando, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandaram ele calar a boca. As pessoas falavam: olha, não incomode Jesus. E Jesus falou: mande que esse homem venha até aqui. E Jesus deu a ele a visão, e agora ele passou a seguir a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que daquele dia em diante ele seguiu a Jesus. O evangelho que transforma a vida de alguém que estava na sarjeta, mas que agora tem alguém como seu mestre, com a sua vida completamente transformada. E Paulo vai dizer: para que sejais sinceros e sem escândalo nenhum, sem mau testemunho, irmãos. As pessoas estão nos observando, e Billy Graham disse que você é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Muitas pessoas não abrem a Bíblia para ler, mas a sua vida é a Bíblia que alguém está lendo. E Paulo está dizendo: quando eu escolho o caminho do amor, quando eu busco um conhecimento profundo do amor, eu vivo sem escândalo nenhum, dando um bom testemunho de cristão, daquele que serve a Deus com integridade. E as pessoas agora me olham e querem conhecer esse Deus vivo. As pessoas me olham e desejam receber aquilo que eu recebi do Senhor, irmão. O seu testemunho de vida fará com que muitas pessoas conheçam a Jesus. Às vezes você prega o evangelho sem abrir a tua boca. Muitas pessoas que estão aqui já foram paradas por alguém que disse: você tem algo diferente. Você tem algo diferente. E até algumas pessoas dizem: você é crente? Você diz: pela misericórdia de Deus eu sou. Porque eu senti algo diferente. Sabe o que é isso? É o fruto de justiça que vem para a glória de Deus. Paulo diz: vocês serão cheios de fruto de justiça para a glória de Deus, irmão. É um aprofundamento que traz uma transformação de vida e traz um testemunho vivo. Diga assim comigo: quando eu vivo em espírito, há uma compreensão profunda do amor. Terceiro benefício: a unidade na fé e propósito. Aí nós vamos lá para o versículo de número 27. Quem está com a Bíblia aberta diz amém. Diz assim: não somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo Jesus, somente deveis, para que, quer eu vá, quer eu vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, assim estejais no mesmo Espírito, estejais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Notem, prestem bem atenção, notem aqui que a palavra Espírito está com E minúsculo ou E maiúsculo? E minúsculo. A Bíblia aqui não está falando do Espírito Santo. A Bíblia aqui está falando de Espírito como sentimento. Paulo aqui está falando de Espírito como ânimo. Então, irmãos, quando a igreja está no mesmo Espírito, que seja no Espírito Santo, agindo pelo Espírito Santo, mas Paulo aqui está sendo específico, está falando quando nós estamos com o mesmo sentimento. Sabe o que acontece? Nós combatemos juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Jesus diz que uma casa dividida não subsiste.
nós nunca faremos com que o mundo seja impactado pela mensagem da igreja, a não ser que nós vivamos no mesmo Espírito. Jesus, antes de ser crucificado, ele tinha um desejo muito grande no seu coração, que os seus discípulos vivessem em unidade. Jesus, em João 17, ele faz a oração sacerdotal, e a Bíblia diz que ele orou pela unidade dos discípulos, mas eu também oro, ele dizendo, por aqueles que hão de crer na sua palavra, eu oro para que eles sejam, quem está comigo aqui, eu oro para que eles sejam, para que o mundo creia que o Pai me enviastes. Irmãos, nós veremos a nossa sociedade impactada quando nós formos um, quando nós tivermos o mesmo sentimento, queridos. É por isso que quando nós fazemos parte de uma comunidade, é por isso que quando nós fazemos parte de uma igreja, nós precisamos entender a visão que Deus deu para essa igreja, para que eu faça parte daquilo que Jesus está fazendo, para que eu faça parte daquilo que Jesus está promovendo, e o mundo seja impactado por algo que o Espírito Santo está gerando através da nossa unidade. Sem unidade, irmãos, é impossível nós impactarmos a nossa geração. Então o Evangelho vai nos ensinar, irmãos, a vivermos com o mesmo sentimento, no mesmo ânimo. E às vezes nós podemos viver uma religiosidade, uma espiritualidade equivocada, porque às vezes a igreja está crescendo, nós temos cultos alegres, pentecostais, em que nós glorificamos a Deus, em que nós recebemos novos membros, mas isso não é sinônimo de aprovação de Deus. Pastor, como assim? O senhor tem coragem de dizer uma coisa como essa? Não só tenho coragem, como eu vou te mostrar na Bíblia que isso existe. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreve assim: eu tenho sido informado pelos da família de Cloe, que há divisão entre vós, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, e outros dizem eu sou de Cefas. E Paulo diz: acaso está Cristo dividido? Acaso vocês foram batizados em meu nome? Então, irmão, preste atenção em nome de Jesus no que eu vou te dizer. Divisão não acontece apenas quando alguém se levanta amotinado dentro de uma igreja, sai levando meia dúzia de pessoas, aluga um salão e coloca uma placa na parede. A divisão ela acontece quando uma igreja não caminha dentro de uma mesma direção e no mesmo espírito. Deus deseja fazer muito aqui dentro, Deus deseja fazer muito na nossa geração, mas para isso nós precisamos vencer o nosso egoísmo, mas para isso nós precisamos vencer o nosso preconceito, nós precisamos entender que Ele é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo dele. A Bíblia diz que quando os membros estão ligados, e cada um faz a sua parte, o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. Então, por mais que a igreja seja bela, por mais que sejamos como a igreja de Coríntios, que não nos falta nenhum dom, Paulo está dizendo que não é sobre o seu pregador predileto, não é sobre o seu líder predileto, não é aquilo que satisfaz o seu desejo, mas é aquilo que acontece para a glória de Deus. E sabe o que Paulo vai escrever? Quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, mas entre vocês nada me propus a saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Quando eu olho para Cristo, o meu egoísmo cai por terra, porque assim como Ele foi crucificado, o meu desejo pessoal muitas vezes tem que ser crucificado para que o outro seja beneficiado e para que a glória de Deus seja vista na nossa igreja, na nossa geração. O problema é que nós criamos um conceito de servir a Deus de uma forma equivocada. Quer ver? A Bia está aqui hoje tocando, ela está servindo a quem? Pode falar sem medo de errar, ela está servindo a quem? Não, ela está me servindo, porque eu estou pregando e ela está corroborando, fazendo um fundo musical. Essa arte que tem aqui é para Deus ou é para você? Pode falar sem medo de errar. Essa projeção aqui é para Deus ou é para você? Essa projeção é para você, porque a Bíblia diz: nisso será glorificado o meu Pai, quando vos amardes uns aos, quando eu sirvo ao outro, eu estou fazendo para a glória de Deus. Esse conceito, irmão, de eu estou aqui por causa de Jesus, esse conceito, eu estou aqui para servir a Deus,
É um conceito de pessoas que ainda não venceram o seu orgulho. É um conceito de pessoas que caminham somente pelo seu ego. O meu conceito tem que ser diferente. Eu estou aqui para crucificar as minhas paixões. Como diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu. Eu preciso às vezes crucificar a minha vontade. Mas se o outro está sendo beneficiado, se a glória de Deus está sendo vista, então eu vou continuar, porque é sobre vidas que verão a glória de Deus através de uma igreja, de uma comunidade. Deus é glorificado, irmãos, quando nós servimos o próximo. A nossa unidade fará com que as pessoas vejam a glória de Deus. Às vezes a tua expectativa está num pregador, mas a expectativa de Deus está na igreja. Aleluia. Às vezes a tua expectativa está no ministério, a expectativa de Deus está na sua igreja. E quando ele olha lá do céu, ele não vê a Bereana, ele não vê a Lagoinha, ele não vê a Batista, ele vê o povo de Deus. Quando o povo de Deus está unido no mesmo espírito, o evangelho é pregado. A gente não fica batendo cabeça dentro das quatro paredes. Nós vivemos com um propósito, e o propósito é agradar a Deus, combater legitimamente a fé do evangelho. Irmãos, sabe, é um tanto quanto desafiador pregar nas cartas de Paulo, porque é muito doutrinário, existem vários assuntos, muitos pregadores não pregam, mas aqui existe uma profundidade para a igreja. Quando há unidade, olha o que Paulo está dizendo, quando há unidade, quando há o mesmo ânimo, nós estamos combatendo juntos pela fé do evangelho. Irmão, não luta contra o seu irmão não. Não luta contra o seu próximo não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Às vezes Deus está usando o teu irmão para te afiar, e você está olhando ele com o olho torto, e o Espírito Santo está dizendo: o seu combate não é esse, querido. Paulo diz que aquele que se alista no exército de Deus não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Se eu estou agradando ele, é porque eu estou amando o meu próximo. Não é sobre eu estou aqui para agradar a Deus, eu estou aqui por causa de Jesus. Não, eu estou aqui por você, meu irmão. Eu estou aqui para você. E nós vamos errar uns com os outros, nós vamos falhar uns com os outros, e existe algo que o Espírito Santo está nos ensinando através disso: a pedir perdão, a amar sem esperar nada em troca, e a vivermos juntos, porque nós estaremos juntos por toda a eternidade. Não há dois céus, existe só um céu, e é o mesmo céu que nós estaremos por toda a eternidade. Quando nós estamos no mesmo Espírito, existe unidade. Diga comigo, existe unidade. Quem pode dar um glória aí? Você só glorifica quando você se arrepia, ou você glorifica quando você entende? A nossa fé precisa ser racional, irmãos. Terceiro e último benefício para encerrarmos, quando nós estamos no mesmo Espírito, que não é Espírito com E maiúsculo, mas com E minúsculo, há coragem e confiança diante das adversidades. Ou seja, você é imparável, nada, absolutamente nada te para. Versículo de número 28, quem está com a Bíblia aberta, dá um glória bem forte aí. Diz assim: em nada vos espantei dos que resistem. Quem são esses? Os da falsa circuncisão, aqueles que pregam a Cristo por inveja, que Paulo falou nesses versículos que eu pulei, depois você lê na sua casa. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é início de perdição, mas para vós de salvação, é isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, olha isso em relação a Cristo, não somente a crer nele, como também o que está escrito na sua Bíblia? A padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tem visto e agora ouvis estar em mim. Quando eu estou no mesmo Espírito, eu vivo um encorajamento e uma confiança que vem de Deus, sobre as adversidades que a igreja passa. Quando eu estou no mesmo Espírito, eu sou encorajado e nada pode me parar. Deixa eu te dizer algo, Paulo estava preso em Roma, e alguns estudiosos dizem que ele escreveu essa carta na sua primeira prisão e no final da sua segunda prisão, porque aqui existia uma expectativa de ver os irmãos, mas depois ele foi preso de novo lá, e os estudos dizem que ele continuou essa carta. Mas Paulo, ele tinha um olhar confiante e encorajador. O cara sabia que ele ia morrer, mas nada podia detê-lo, porque ele era corajoso e confiante naquele que tinha feito a promessa.
Paulo diz aqui em Filipenses que ele pregou para toda a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era o alto escalão de Roma, a guarda de alto escalão de Roma. E quando você estuda, preste bem atenção, a guarda pretoriana era composta por 8.000 soldados. Sabe o que Paulo diz? Eu preguei para toda a guarda pretoriana. Como pode? Que loucura é essa? O cara estava preso, ele poderia estar depressivo no fundo da cela. Sabe o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho para os guardas. Por isso que Paulo diz, a minha prisão contribuiu para o evangelho, porque preso aqui, eu não preguei somente para um povo, eu preguei para aqueles que precisam, eu preguei para 8.000 homens, e os estudiosos dizem que os guardas brigavam para ver quem ficaria lá guardando Paulo para ouvir o evangelho. Que coisa linda é essa, irmãos? Quando eu estou vivo no mesmo Espírito, quando eu caminho junto com a igreja, eu sou encorajado, porque eu tenho confiança em Deus, ainda que eu esteja na prova, ainda que eu esteja no deserto. Isso não é uma desculpa para que eu viva uma vida infrutífera. Por quê? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele a completará até o dia de Jesus Cristo. As circunstâncias não definem o seu fim. A realidade de vida que você vive hoje não define quem você é em Deus. A grande verdade é como nós temos olhado tudo aquilo que tem nos acontecido. Você está vivendo em crise? Na crise você pode glorificar a Deus. Você está vivendo no vale? No vale você pode glorificar a Deus. Você está vivendo no desemprego você pode glorificar a Deus. Então Paulo está dizendo, não se assuste, não se espante com nada, porque a vocês foi concedido em relação a Cristo, não somente a fé de crer nele, mas de padecer por ele também. Isso para eles era um privilégio, padecer por Cristo, porque quando eu estou padecendo por Cristo, eu estou no caminho certo. Quem disse que você viveria uma vida só de triunfo? Quem disse que você viveria uma vida somente de glória? No sofrimento o Senhor também é glorificado. No sofrimento nós podemos encontrar a Cristo. No sofrimento nós vivemos as nossas maiores experiências com Deus. No sofrimento Jesus está te ensinando algo que você não aprenderia em nenhum outro lugar da sua vida. Paulo preso, pregou para 8.000 homens. E a minha pergunta para você é, o que você tem feito com essa circunstância que você está passando? Será que você tem glorificado a Deus? Nós vivemos, há poucos meses atrás, um dos maiores dramas da nossa família. A Vilminha ficou grávida e já é conhecido de todos vocês, mas isso cabe muito bem dentro disso que eu estou dizendo, porque imagina, a sua esposa está grávida, e você idealizar um filho. Nossa, meu filho, eu quero que ele seja assim, assim, vai ser parecido com o pai, meu filhão. E no dia que teu filho nasce, você recebe um diagnóstico de síndrome de Down. Davi nasceu com a síndrome de Down. E no primeiro momento, essa é uma notícia que te impacta muito, porque você idealizou algo. Não que eu não ame meu filho, eu amo esse carinha demais, ele é tudo para mim, minha família é tudo para mim. Eu costumo dizer para quem senta comigo, eu falei para o Thales esses dias e para o Tom, que Deus me deu a melhor igreja, Deus me deu os melhores irmãos, Deus me deu a melhor casa, Deus me deu o melhor carro, Deus me deu os melhores filhos, Deus me deu a melhor esposa. Por quê? Porque são meus. Quando nós olhamos para aquilo que nós temos e para quem nós somos em Deus, se cria também uma cultura de valorização e de desfrute. Mas nós vivemos esse drama, e fora esse diagnóstico de síndrome, o Davi ficou internado 1 mês sem conseguir respirar, entubado na UTI neonatal. Aí começaram a testar medicamentos nele, para que o coraçãozinho dele secasse, para que ele pudesse respirar, porque o pulmão e o coração são 2 órgãos vitais que estão intimamente ligados um ao outro. E aí ele veio para casa tomando remédio forte, quando um dia eu estava com ele no colo, vi o Luiz brincando lá na rua, e disse assim: Senhor, eu quero que o Davi tenha as mesmas condições que o Luiz, eu quero que ele jogue bola, eu quero que ele corra, eu quero que ele fale, porque uma criança com Down, ela tem lá os seus desafios. E naquele dia o Espírito Santo ouviu minha oração e começou uma prova muito grande na nossa vida. Ele pegou bronquiolite,
se agravou para uma broncopneumonia. Ele foi internado no Hospital São Nicolas de Suzano. E ali, no dia que ele foi internado, eu estava com ele no meu colo. Ele estava bem, ele só estava às vezes com um pouco de falta de ar. E dali um dia a situação dele piorou muito. Agora ele não conseguia mais respirar sozinho. Ele não conseguia respirar com uma máscara de oxigênio, ele teve que ser entubado. E a situação dele só piorava. Mas foi nesse drama todo que nós fomos encorajados a termos confiança em Deus. Porque isso que nós vivemos só se tornou uma realidade, foi crucial, porque nós vivemos em o mesmo espírito com os irmãos. A minha casa foi alcançada pelas orações. Pessoas perguntavam se eu precisava de dinheiro ou não, sem eu pedir. Pessoas me emprestaram, o meu carro quebrou, bateram no meu carro, o irmão falou: pastor, pode pegar meu carro aí. Deixou eu com o carro dele mais de 2 semanas, e que loucura, eu já estava constrangido. Ele falou: pastor, fica tranquilo, porque nós vivemos em o mesmo espírito. E ali o Davi teve uma parada cardíaca de 11 minutos. E a pastora viveu um dos maiores dramas da nossa vida, porque quando Davi teve a parada cardíaca, tiraram ela da sala com uma força muito grande, colocaram ela numa outra salinha, e sabe o que Deus fez com ela no meio da prova? Deus deu um sono para ela, irmão. Você já viu uma mãe que tem conhecimento que o filho está tendo uma parada cardíaca e ela entrar numa sala e dormir? Quem pode fazer isso senão Deus? Quem pode fazer isso senão o Espírito Santo, que nos encoraja e nos dá confiança? Passou 11 minutos, o médico disse: pode entrar na sala, porque o teu filho está vivo. Porque nós vivemos no mesmo Espírito. Quando eu estou no mesmo Espírito, existe uma confiança que eu não sei de onde vem. Existe um encorajamento que eu não sei de onde vem. Esses crentes são malucos. Sim, nós somos malucos, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. E aí o Davi foi piorando. Foi quando Deus falou assim: eu vou tirar esse menino daqui, eu vou colocar no melhor hospital infantil do estado de São Paulo, para que ele saia de lá curado. 2 meses antes, Deus usou alguém para falar comigo: Felipe, eu fui para um tempo de descanso. Falou: pastor Felipe, Deus está preparando as melhores especiarias da terra para você. Deus está preparando o melhor dessa terra para sua casa. Eu não entendi, mas eu recebi a palavra. Quem não quer receber a palavra de bênção? Eu recebi, só que eu não sabia o drama que nós íamos viver. Ele falou: Deus está preparando o melhor para você. A gente chegou no hospital infantil do Sabará, uma equipe maravilhosa, pegou o Davi, começaram a trocar os medicamentos, e em 2 dias ele melhorou, o que ele não melhorou quase 2 meses no Hospital São Nicolas, porque ali era uma especialidade, o lugar que Deus preparou. E quando eu cheguei lá, irmãos, os médicos diziam: olha, ele precisa de uma cirurgia, porque ele é cardiopata, né? Ele era cardiopata, ele tinha 2 comunicações extras no coração, e ele não conseguia melhorar a condição do pulmão, por causa dos órgãos que são interligados. E o médico dizia: olha, ele precisa da cirurgia, mas não tem jeito, porque o plano de vocês não cobre. Eu falei: mas que diacho é esse? Como que o plano não cobre? Se eu estou aqui. Só que eu não sabia que aquele que começou a boa obra, ele ainda estava completando, ele ainda estava caprichando. Eu nem me lembrava da palavra que eu havia recebido. E aí eu falei: não é possível. Eu peguei minha carteirinha do plano, fui lá na diretoria do hospital e falei: moça, dá uma olhadinha aqui, cobre esse plano aqui? Ela olhou para minha cara e falou: não. Eu falei: ah, tá bom. Coloquei no bolso e saí pela tangente. E ali o Espírito Santo falou para mim: eu estou cuidando de você, apenas confie em mim. Aí os médicos chegaram e disseram: esse menino precisa de uma cirurgia, só que o plano não cobre. A gente vai entrar em contato com o plano para ver o que o plano pode fazer. E aí a Vilma ficou desesperada, porque ela já estava esgotada, irmãos. Pensa numa mulher que morava no hospital com um filho, que não queria que ninguém ficasse, a não ser aos finais de semana, que a mãe dela ia lá e ficava um pouquinho para ela voltava para cá, dormia porque não dormia direito, e voltava para o hospital. E eu ficava aqui em casa com o Luiz, fazendo aquele papel de mãe, entre aspas, cozinhando mal pra caramba e levando o moleque para a escola. Imaginem o drama que eu vivi. O seu filho nasce e você não pode ter sua família em casa. Mas nós estávamos sendo encorajados e decidimos confiar em Deus. E ela falou: Felipe, eu estou
eu não sei o que fazer, porque como que esse menino vai fazer a cirurgia? Eu falei, o Deus que nos trouxe aqui é o Deus que vai preparar todas as coisas. No dia seguinte, para resumir, os médicos disseram, olha, o plano liberou e nós vamos operar o coração do seu filho. Ele tinha tido a parada cardíaca e nós não sabíamos que ele teve um AVC do lado esquerdo do cérebro, que fez com que o lado direito dele ficasse todo paralisado. A neurologista entrou na sala e falou, você está vendo esse menino aí? Ó, ele não tá mexendo do lado direito. Papai e mamãe, ele vai dar muito trabalho para vocês. Eu falei, não, ele vai sair daqui e vai para o estádio do Morumbi assistir o jogo de São Paulo comigo. E ela falou, pai, não é assim e tal. Eu falei, eu estou muito otimista. Eu falei, não, porque Deus vai fazer a obra e o milagre. Eu sei que esse menino entrou na sala de cirurgia, eu com o coração apertado. Quando ele saiu da sala, o médico me chamou para conversar e falou, pai, pode se alegrar, porque o seu filho saiu da sala. A cirurgia correu totalmente maravilhosa, e o seu filho está mexendo os 2 pés e os 2 braços para a glória de Deus. Tudo depende qual é a forma que você vai proceder com a situação que você está passando. A prisão não pôde deter Paulo, os açoites não puderam deter Paulo, as calúnias não puderam deter Paulo, e o mesmo Espírito que agia em Paulo age em nós também. Nada pode te parar, nem as circunstâncias que você viveu lá atrás, as experiências que trouxeram marcas para você. E Jesus me manda te dizer que se sairá daqui curado hoje. Sabe por que algumas pessoas entram na igreja e dizem, eu quero entrar e sair sem que ninguém me note? Porque essas pessoas estão feridas. Não é porque essas pessoas são más, são ruins de relacionamento, é porque elas estão feridas. Mas existe um Deus que cura, existe um Deus que passa o bálsamo, existe um Deus que diz que Ele faz até com que o órfão habite em família, e essa é a família que Deus preparou para você, para te amar, para cuidar de você, para acompanhar a sua casa, a sua família, e juntos nós viveremos para a glória de Deus. Quando a igreja vive no mesmo Espírito, há encorajamento e confiança para que a gente possa vencer as adversidades da vida. E se eu pudesse terminar esse sermão com um versículo dos que foram lidos aqui, eu terminaria com uma palavra de afirmação para você. Filipenses 1:6. Tenho por certo isso mesmo, eu não tenho dúvida, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Quem pode glorificar a Deus por isso? Irmão, se você é crente pentecostal, você está com defeito de fabricação, porque se é eu que estou no seu lugar, já estou pulando da cadeira. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que juntos nós possamos viver no mesmo Espírito, que juntos nós possamos viver no mesmo sentimento. Eu quero declarar em nome de Jesus que as nossas diferenças não serão um impedimento para que essa igreja avance. As nossas diferenças não nos pararão mais, porque nós estamos no mesmo Espírito, nós estamos caminhando para uma mesma direção. Pastor, se é para visitar, nós vamos visitar. Pastor, se é para fazer uma vigília, nós estaremos juntos. Pastor, se é para estar no Bereana no lar, eu vou mergulhar nesse negócio. Pastor, se é para sentar para aprender a palavra de Deus, eu estou junto, porque eu não vou fragmentar Cristo, eu não vou fragmentar o Evangelho, eu viverei tudo o que Deus proporcionou para mim e para minha casa, neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã e feche os teus olhos. Grupo de louvor, suba aqui rapidinho, eu quero orar com os meus irmãos.